Olá, meu querido irmão. Graça e paz. Está em nossas mãos amanhã o governo de nosso país por mais 4 anos. Amanhã decidimos quem irá governar no parlamento, quem irá governar o nosso país, quem irá exercer a autoridade máxima, no caso o presidente, e quem irá aprovar os projetos no quesito dos senadores e deputados. E também quem irá governar o nosso estado. Porque eu quero que você entenda que, como crentes, como a igreja do Senhor, nós devemos sempre nos apegar em oração por aqueles que irão assumir esses cargos, independentemente se é quem nós votamos ou talvez seja pessoas que nós não votamos. Não sabemos o que Deus reserva para nós no dia de amanhã. Mas independentemente de quem ganhar as eleições, devemos entender que essa autoridade foi permitida ou foi da vontade de Deus. Por isso, nós devemos estar em constante oração por todos os governantes. Isso é que cabe à igreja do nosso Senhor, é nos posicionarmos, preservando os nossos valores, orando por aqueles que estão no governo e por aqueles que ainda virão. Amanhã é o dia que o nosso voto irá colocar nas cadeiras do nosso plenário, do Palácio do Planalto, aqueles em que vão governar a nação. O que eu quero que você entenda é que eu e você, como a igreja, devemos votar em um candidato que tenha propostas que deseja melhorar o Brasil de forma clara. Analise muito bem o seu candidato, em quem você vai votar. Analise os seus ideais, analise suas propostas, analise os valores e princípios que ele tem. E veja se esses são aqueles que você defende. Não exatamente apenas os princípios bíblicos, mas os princípios morais que somos ensinados desde a nossa infância. Precisamos analisar também o partido pelo qual o nosso candidato está afiliado e as suas ideias. Talvez você pense, para que eu vou analisar isso tudo? Para que eu vou escolher bem? Eu vou junto com a maioria. Lembre-se que o Brasil está em suas mãos. E talvez muitas decisões que você tome hoje desencadearão um futuro trágico para o Brasil. Ou talvez um futuro próspero. Não sabemos o que o Senhor reserva para nós. Mas ele nos deixa um recado no Salmo de número 33, o verso de número 12, que vai dizer para nós o seguinte: Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. A nação deve se unir. A igreja deve se unir com o intuito de orar por aqueles que serão estabelecidos no poder. Precisamos, primeiramente, meus queridos, entender que nem toda autoridade que sobe ao poder é da vontade de Deus. Romanos capítulo 13, muitas vezes é mal interpretado pelas pessoas acharem que Paulo está tratando acerca de que toda autoridade é da vontade de Deus, mas nem sempre. Você lembra de Pilatos? Você acha que Deus era da vontade dele que Pilatos subisse ao poder para condenar o seu próprio filho à morte? Não. Mas Deus permitiu que esse homem tomasse o poder. Lembra de Ciro da Pérsia? Quando o povo estava escravo na Babilônia por 70 anos, Ciro foi usado por Deus, sim, para libertar aquele povo da opressão. E talvez você pense, então Ciro foi um homem da vontade de Deus. E eu lhe digo que não, porque Ciro foi um homem idólatra, um homem que não cumpria e nem tinha temor a Deus. Mas o Senhor o usou para que o seu povo voltasse do cativeiro. E quando retornou, Ciro ainda cobrou altos impostos desse povo por muitos e muitos anos. Esse povo voltou, mas voltou miserável, sem um tostão no bolso, para poder gastar e reerguer a sua nação. Ciro foi usado por Deus e como muitos governantes são usados hoje em dia. Cabe a nós, como igreja, nos posicionarmos, preservando os nossos valores cristãos. E não podemos também usar essa desculpa de preservar os valores cristãos para dizer que a igreja deve se misturar com o Estado. Jesus certa vez foi interrogado acerca de um tributo, se deveriam pagar o tributo ao imperador de Roma ou se deveriam dar o dízimo a Deus. Então Jesus disse o seguinte, olha, dão a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus ali estava fazendo uma distinção entre o reino humano e o reino espiritual, entre o reino físico
e o reino dos céus, o reino de Deus. São vertentes completamente diferentes e de diferente compreensão para nós. Não podemos querer unir o reino de Deus com o reino humano. É claro que há autoridades que Deus estabelece pela sua vontade, sim, mas também há muitas autoridades que Deus permite que vá ao poder. E nós não sabemos o que Deus tem reservado para nós no dia de amanhã, em que iremos votar, em que iremos decidir quem governará o nosso país. Mas devemos entender que o reino de Deus não se mistura com o reino humano. Certa vez, Jesus estava perante Pilatos e houve uma conversa dos dois que eu queria ler com os irmãos, enquanto em João capítulo 19, versos de 9 a 11. Entrou talvez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Isso Pilatos. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes que tu tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Então Jesus disse o seguinte: Nenhum poder teria sobre mim, se de cima não se fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Então perceba a resposta de Jesus. Nenhum poder, Pilatos, você teria, se Deus não tivesse dado para governar. Então, Deus ele dá o poder nas mãos de quem ele deseja. Muitas vezes para permitir que aquele governante siga a nação e caminhe com ela. E muitas vezes muitos governantes são da vontade de Deus. Mas nós não podemos entender nem compreender qual é a vontade de Deus e que governante A ou B, fora da Bíblia, que é ou foi da vontade de Deus, ou talvez foi da permissão de Deus. O certo é que, como igreja, devemos lembrar que o nosso voto é muito importante para decidir quem vai governar o nosso país. Por isso, escolha muito bem em quem você vai votar. Lembre-se que ele tem que ter propostas para melhorar o Brasil. Não tente unir a igreja com o Estado, pois o próprio Jesus disse que César e a Deus são coisas diferentes. São coisas que César e Deus são vertentes diferentes. César, o império, o Estado é diferente de Deus, o seu reino. Lembre-se que um governante não precisa ser necessariamente cristão para você votar. Mas vote em quem defende os princípios e valores que você defende. Não precisam ser exatamente bíblicos, mas valores morais que são ensinados desde criança. Analise muito bem o seu candidato e lembre-se que, de acordo com os seus ideais, ele irá governar. E se esses ideais não estão de acordo com a palavra de Deus, ou não estão de acordo com aquilo que você pensa, mude aquilo que você irá fazer. Mude em quem você vai votar, pois ainda é tempo de você mudar o seu voto. Lembre-se que não é porque um candidato preserva ideais cristãos que ele também fará o melhor para a população. Pense na sua igreja, pense na igreja de Cristo, mas pense também no Brasil em geral. Nem todas as pessoas do nosso país são cristãs, por isso devemos pensar no coletivo. O próprio Jesus amou todas as pessoas, mesmo que muitas delas virassem as costas para eles no futuro. Por isso, devemos pensar não somente na nossa igreja, na igreja do Senhor Jesus, mas também no nosso Estado, também no nosso Brasil. Não podemos apenas ser egoístas e pensar em um governante que irá governar apenas para ajudar a igreja, mas também um governante que irá mudar a situação que o Brasil está. Pai, em nome de Jesus, eu louvo ao Senhor, eu peço discernimento do seu Santo Espírito para votarmos no dia de amanhã e que aconteça a tua vontade, que a sua vontade seja prevalecida e que o governante que entre, ó Deus, no palácio do Planalto, estabelecido pela vontade ou pela permissão do Senhor, governe com justiça e retidão, de acordo com a sua palavra, e que deseje, meu Deus, mudar o Brasil, para que ele volte, Senhor, a crescer e progredir dia após dia. Nos dê discernimento e inteligência para votarmos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um forte abraço, até o próximo vídeo do canal.